O problema do assentimento, do juízo e da evidência da representação na teoria estoica do conhecimento é a crítica cética ao dogmatismo do João Carlos Pereira da Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A impressão de certeza é um testemunho certo de loucura e incerteza extrema, segundo Montaigne. Quando nos referimos a Platão, temos a impressão que existe uma leitura bastante precisa acerca de suas obras, a saber, a mais tradicional e sistemática, segundo a qual toda sua filosofia se resume à elaboração e defesa da teoria das formas fundamentada na ideia de bem. Leitura essa já um tanto viciada e carregada de dogmatismo. No entanto, é possível, com um olhar mais atento, perceber que sua filosofia possibilita de distintas leituras e perspectivas. Algumas dessas bastante controversas, tomada como referência a perspectiva tradicional mencionada anteriormente. Uma dessas leituras alternativas que buscaremos desenvolver ao longo deste trabalho é a leitura ciceroniana, segundo a obra Acadêmicas, na qual Cícero nos apresenta uma perspectiva cética ou antidogmática das obras de Platão. A princípio, tal perspectiva causa certo desconforto ou até mesmo espanto para qualquer leitor que consiga identificar em algumas obras de Platão o posicionamento do filósofo nas falas de um ou outro personagem dos diálogos, e geralmente esse personagem é Sócrates. Todavia, ainda que seja Sócrates de fato o porta-voz de Platão, não parece ser o caso de esse personagem manifestar sempre a mesma perspectiva ao longo de todas as obras. Ao contrário, quantas não são as obras em que tal personagem manifesta uma postura bastante destrutiva em relação às teses que ali são discutidas, com o objetivo evidente de desconstruí-las, sem que seja proposta em contrapartida uma tese alternativa em substituição, levando o diálogo a um desfecho aporético e aparentemente não acidental. Basicamente, esse é o retrato de Platão apresentado por Cícero nas Acadêmicas, né? Em sua justificativa pela adoção da nova academia, na obra Acadêmicas há uma disputa pela academia fundada por Platão por duas distintas correntes filosóficas, o estoicismo e o ceticismo. De acordo com as palavras de Bolzani, tal disputa se apresenta da seguinte maneira: é preciso compreender também o contexto filosófico que Cícero elabora esse escrito. Trata-se de uma defesa dessa direção cética da academia que em nenhum momento é denominada cética, contra uma inflexão que pretenderia propor como correto o desenvolvimento da antiga doutrina acadêmica de Sócrates, Platão e Aristóteles, justamente aquela filosofia que dominara o universo filosófico helenístico e que, com o tempo, se havia transformado no principal alvo da crítica cética acadêmica ou pirrônica, o estoicismo, segundo Bolzani. Em detrimento da antiga, o Sócrates. Platão foi o discípulo de Sócrates, filósofo tão reconhecidamente notável quanto enigmático, pois se sabe mais acerca de sua condenação à morte em decorrência de seu modo de vida incomum e em consonância com sua filosofia do que sua filosofia propriamente dita. Ele nada escreveu e é fato amplamente reconhecido que é graças à influência do mestre ou de sua morte através de uma condenação injusta que o discípulo se põe a escrever e fazer filosofia. O que estava em questão para ele era um novo modelo pedagógico da época que encontrava na democracia um ambiente fértil que prosperou a tal ponto que suas implicações geraram processos como o que condenou Sócrates à morte, a saber, o relativismo sofístico por meio da retórica e a redução da verdade ao modo como as coisas nos aparecem segundo os sentidos que as percebem, como diz Cordeiro. Qual é seu problema? Sem dúvidas, Platão teria respondido: a morte de Sócrates. Não se trata apenas do feito em si, que pode ter causado dor ao amigo, mas do cataclismo cósmico que significa para um jovem aprendiz de filósofo que os cidadãos da polis mais importante, reconhecida por sua sabedoria e por seu poder, na apologia de Sócrates, serem supostamente racionais, cultos, informados, não teriam a menor ideia do que é justiça, bem, desinteresse, e susterem contra ele a acusação mais ímpia e a que menos correspondia a Sócrates, segundo a carta 7. Se a sociedade julga mal é porque está mal educada, porque não tem ideia da existência real de valores, princípios, normas. A magnificência dos atenienses é uma aparência, uma ilusão, e os cânones da sofística penetram mais do que se costuma crer no inconsciente coletivo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.